Boa tarde. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o ar em movimento. Então, o vento é o ar em movimento. É através dele que a gente percebe que o ar existe. Então, o ar, ele é formado, na sua composição tem vários gases. Ele não tem coloração, ele não tem cor e ele também não tem cheiro, certo? Ele é invisível. Certo? Então o ar ocupa diferentes lugares no espaço. Você tem um copo vazio, contém ar. Então como a gente pode provar que o ar existe? Que ele tem peso? Então quando ele está parado a gente não percebe. Mas quando o ar está em movimento a gente percebe o vento, aquela brisa leve na nossa pele, a roupa balançando no varal, certo? E a gente também pode comprovar o peso do ar, certo? A gente conclui que o ar tem peso. Então eu trouxe uma experiência para mostrar para vocês que o ar, ele tem peso, certo? Eu utilizei uma régua, utilizei duas bexigas, uma vazia e a outra está cheia de ar. Tá certo? Agora eu vou segurar aqui, marquei bem no centro da régua, a régua tem 30 centímetros, eu marquei 15 centímetros e aqui também eu coloquei na mesma distância, tá certo? Então vocês vão poder ver que o ar tem peso sim, tá certo? Então a bexiga que está cheia, ela está cheia de ar, como todo mundo sabe, quando tem festinha de aniversário, a gente enche as bexigas de ar. Então eu coloquei uma bexiga vazia e uma bexiga cheia de ar. E foi comprovado que o ar tem peso, não é isso? A minha régua é como se fosse a minha balança. Então está aí a prova de que o ar tem peso. Tá certo? Eu também trouxe uma experiência para mostrar para vocês do ar comprimido. Com pressão, ele fica bem apertadinho, tá certo? Então, quando eu puxo aqui a seringa, pronto, ela está cheia de ar. Como a gente já foi falado, o ar ocupa lugar, todos os lugares no espaço. Então, em todos os lugares com espaços, ele é ocupado. Então aqui dentro está cheio de ar e eu vou apertar e a gente vai poder observar o ar comprimido. Vou fechar aqui a minha saída, ele não vai poder sair e vou apertar, certo? Pronto, chega um determinado momento que eu não posso mais empurrar. Então aqui, olha, a gente percebe a presença do ar comprimido, ele tá bem apertadinho nessa parte em que a seringa não pode mais fechar, certo? Então já pude mostrar para vocês que o ar tem peso, já pude mostrar para vocês através dessa experiência do ar comprimido, tá certo? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o ar nas montanhas. Então quando a gente se afasta da superfície da Terra, o ar ele muda a sua composição, ele fica um pouco mais denso e a quantidade de oxigênio diminui bastante. Então fica difícil a pessoa respirar. Então quanto mais você se afasta da superfície terrestre, mas o ar fica denso e a quantidade de oxigênio diminui e fica difícil de você respirar. Então, o ar nas montanhas é um ar, a gente chama de ar rarefeito. Esse ar que fica mais denso, o oxigênio diminui, a gente chama do ar rarefeito, né? Então, quando os alpinistas vão escalar aquelas montanhas, como o Monte Everest, que é um dos maiores em altitudes, então eles precisam levar máscara e oxigênio. Por quê? Porque a quantidade de ar nas montanhas, ela diminui bastante. Então é importante que eles levem máscara e oxigênio para poder respirar, tá certo? Então eu coloquei aqui algumas utilidades do ar, certo? Por que que o ar, para que o ar é tão útil na nossa vida? Então ele espalha sementes, certo? E a gente tem uma diversidade
de vegetais, da vegetação. Ele seca as roupas, mesmo que não tenha sol, mas o vento seca a roupa no varal. Ele move moinhos e barcos. E ele dispersa os poluentes do ar, os poluentes, que ficam concentrados no mesmo lugar. Então ele dispersa, fica mais afastado, fica menos poluentes no ar. Então pode ser usado para gerar energia, que é o caso da energia eólica, né? A força do vento que gira aquelas hélices e produzem energia chamada de energia eólica, tá certo? E os prejuízos? Que o vento também, o ar nos traz prejuízos, o vento nos causa prejuízos também. Ele é útil, é a vantagem, né? Tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Então, ele espalha lixo e poeira, como vocês podem perceber, no dia a dia, né? No nosso cotidiano. Alimenta incêndio. Vocês sabem que o ar é composto por vários gases, um deles é o oxigênio. Então, para que a combustão aconteça, é necessário o combustível e o comburente, certo? Então, sem oxigênio não existe a queima, certo? A queima só é possível porque existe oxigênio no ar. É tanto que se você colocar uma vela e acender e colocar um copo por cima, a vela vai apagar, porque não vai ter oxigênio. E a queima não acontece sem a presença do oxigênio. Então alimenta incêndio, destelha e derruba casas e também arranca árvores. Essas são as utilidades, as vantagens e as desvantagens, que são os prejuízos, tá certo? Façam as atividades com muito carinho, com muito capricho, dediquem uma parte do seu tempo às leituras com atenção, tá certo? E boa tarde de estudos para vocês.